Fala galera, Nando aqui para mais um podcast Raízes. Hoje nós vamos continuar o tema de números, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre Balaão. Então, quem é Balaão? Balaão é um profeta conhecido por reis, né? A gente vê a história dele lá em Números, capítulo 22. Né? Ele não era um israelita, mas ele ouvia Deus e a gente vê isso durante a história. E quem era de fato os Moabitas? Os Moabitas eram um povo que vinham da geração de Ló, que era sobrinho de Abraão, né? Assim, você souber bem, né? Que foi uma das nações que foram formadas a partir da relação que Ló teve com uma das suas filhas, né? Então, era uma geração muito constantemente ele era inimiga de Deus, né? Então, a história de Balaão, ela se encaixa nessa história com os Moabitas, né? Então, não é só sobre idolatria ou maldição, né? É sobre negociar chamado corromper o dom e ceder à influência errada. Então não é só sobre um povo idólatra que queria amaldiçoar o povo de Israel, não é só sobre isso. A gente vai focar exatamente em Balaão, né? Então vamos lá. Então Balaque, o rei de Moabe, ele quer amaldiçoar Israel. E aí, nisso, ele sabe de Balaão e ele manda alguns homens até Balaão para tentar fazer esse negócio com Balaão, né? Fala, olha, vai lá, tenta conhecer Balaão, dá riquezas para ele, né? Balaão ele vai consultar Deus e a princípio Deus fala que não, ele não deveria fazer isso, né? E aí o que acontece, né? Os homens voltam até o rei e falam, não, falou que não vai amaldiçoar. O rei fala, ó, volta lá e leva mais riquezas, mais dinheiro para ele. Isso tudo nós estamos falando se encontra lá em Números, né? A partir do 22, né? E nisso ele volta com mais riquezas. E aí os homens falam, né? Ó, temos mais riquezas, você pode ir lá amaldiçoar. E é interessante porque Balaão, ele volta a falar com Deus. Só que, quando a gente conhece Deus, a gente sabe que ele não vai mudar de opinião, ele não vai deixar permitir que amaldiçoe o seu povo, né? No caso do povo de Israel. Mas Balaão foi, ele falou, olha, amaldiçoou, me chamaram de novo. E aí Deus falou, tá, ele vai. Mas você só vai falar aquilo que eu disser, né? Então nisso nós vemos que Balaão estava dividido de fato. Tanto que a história conta, né, que Balaão ele fala com uma jumenta, né, por conta dessa ignorância. No caminho, quando ele está indo, a jumenta vai se desviando ao ponto de arrastar a perna dele no muro, né, e ele fica bravo, ele vai lá e espanca a jumenta. E a jumenta fala, olha, eu parei porque tem um anjo do Senhor na minha frente, diante de mim. Aí não tem como eu ir. Né, é interessante que o anjo olha para ele e fala, o seu caminho é mau diante do Senhor. O caminho de Balaão era mau diante do Senhor. Porque por mais que ele obedeceu a Deus, ele queria fazer a sua própria vontade. Ele queria fazer o seu querer, né? Mas ele mostra que ele tenta obedecer, mas no final ele mostra a ganância. Se nós olharmos lá para 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, vai dizer o seguinte: tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Né? 16. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo falou com voz humana. Refriou a insensatez do profeta. Então, nós vemos que ele está nesse momento sensato. Eu acho que muitas vezes isso acontece conosco. Porque, vamos observar o cenário. Balaão está indo e do nada uma jumenta fala com ele. Em nenhum momento a gente vê na história Balaão se questionando sobre isso. Ele começa a conversar com a jumenta, né, para a gente poder observar o tamanho da ignorância e da insensatez que Balaão estava tendo ali. O tamanho da perversidade dele no momento. Ele viu as riquezas, aquilo brilhou seus olhos, e aquilo
desviou ele, né? E aí fica essa pergunta. Quantas vezes a gente tenta obedecer a Deus só até onde nos convém? Balaão ele foi até onde podia, mas por dentro ele já tinha sido comprado, né, por aquilo. Ele já tinha aceitado. Então, obviamente existe uma má influência dos moabitas, né? Mesmo sem amaldiçoar Israel, né? Porque aí ele tenta amaldiçoar Israel por um lado, por outro, e Deus não permite, né? Balaão ele ensina a Balaque a seduzir Israel, né? Com as mulheres e a idolatria no capítulo 25. E isso traz o resultado disso é a praga e a queda do povo, né? Então, Moab eles sempre foram um símbolo de desvio espiritual, até porque foi uma geração formada através de um laço, uma relação sexual ilícita, né? De um pai com uma filha. Então isso sempre, Moab em si representa isso, né? Esse desvio espiritual, né? Então nós temos que pensar, né? Hoje os espíritos dos moabitas ainda têm seduzido o povo de Deus, vamos dizer assim, né? Com prazeres, distrações, alianças que afastam do propósito. Então nós precisamos meditar e pensar sobre isso, né? E essas são as lições de hoje, né? Primeiro, obedecer parcialmente a palavra é desobediência. O dom pode ser usado de forma corrompida, então a gente pode ter uma boa qualidade e usar ela de maneira ruim para o reino. Uma influência errada ela pode destruir quem anda certo. Então a gente tem que escolher boas influências, tem que escolher bons locais. A gente sabe que, pelo menos, deve ser um conhecimento de todos, que quando a pessoa ela se liberta de um vício, seja um vício químico, a recomendação é que ela frequente lugares diferentes, não passe pelas mesmas ruas que ela passava antes, porque ela precisa ter uma mudança total. Então nós precisamos compreender isso. As influências elas podem nos afastar de Deus. E nem todo conselho espiritual vem de Deus. É interessante isso. Nem todos os conselhos espirituais vêm de Deus. Temos que saber olhar de onde vem cada conselho. Cuidado com quem te cerca, né? Às vezes os inimigos usam acordos de elogios e não espadas. Eu acho que essa é a maneira mais fácil de convencer alguém. Não é através da força, mas é através do elogio, né? Dessa sutileza, né? De agradar o outro, né? Então, essa é a conclusão. Será que nós temos sido fiéis com Deus, com o dom que Ele nos deu? Será que você tem feito de acordo com como Ele espera? Será que temos ouvido a voz de Deus? Ou temos negociado convicções por conveniência? Eu vou fazer isso porque eu quero, vou fazer aquilo porque eu quero. Eu vou nessa igreja porque essa igreja condiz com aquilo que eu quero viver, não com aquilo que a palavra diz. Às vezes a gente não fala exatamente essas palavras, mas isso é o que a gente faz muitas vezes. Então o chamado é claro, precisamos de raízes profundas em Deus, né? Não é hora de vender aquilo que Deus colocou em nós. Não é tempo de se misturar com moabitas, né? Então a gente precisa viver em paz com Deus, tá bom? Agradeço você que te ouviu até aqui. Incentivo você a fazer a leitura de números 22 até o 25, para você poder absorver os seus próprios conhecimentos sobre isso, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe o episódio, tá bom? E antes de crescer para cima, devemos crescer para dentro. Aqui é o Raiz, e a gente se vê no próximo episódio.